Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de novembro. Antes de falar aqui do Ibov, lembrando, esse final de semana tem curso em Ribeirão Preto, dia 11 e 12. Aprenda a investir na bolsa usando análise técnica, onde eu vou passar aí tudo que eu utilizo aí diariamente para identificar oportunidades, principalmente no mercado de ações, bem como toda a parte de gestão de risco, que é fundamental, primordial para se trabalhar aí no mercado de renda variável. Então vamos aqui ao Ibovespa. Ibov, alta no momento de 0,72%. Quando eu falo no momento é porque está dentro do leilão de fechamento. Então pode alterar um pouco essa variação, mas vai proporcionando aqui uma sinalização de fundo no gráfico diário. Esse fundo, o Ibov no momento apresenta aqui uma tendência de baixa pelo gráfico diário e esse fundo está ocorrendo em cima de uma região de suporte, que pode trazer aqui uma recuperação para o índice. Uma recuperação que eu digo um movimento de subida no gráfico diário. O principal desafio que eu vejo ainda para o Ibovespa é essa região aqui, que eu estou traçando aqui esse retângulo, esse fino retângulo aqui, que eu vejo aqui na faixa dos 75.200 a 75.400 seria a principal região. Mas podemos até arredondar aqui para 75 mil pontos a 75.400, principal região de resistência para o índice Bovespa. Ibov montando aqui nessa semana, conseguindo montar nessa semana um fundo no gráfico semanal, isso reforça a chance do Ibov vir para romper essa região de 78 mil pontos e caminhar para a região dos 80 mil pontos, mas por enquanto o primeiro sinal para que isso aconteça seria essa sinalização aqui desse fundo, mas o principal desafio mesmo vai ficar aqui nesse nível para esta semana. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like aí no YouTube, um joinha aí no YouTube para que a gente possa aí divulgar o trabalho, prestigiar aí o meu trabalho dentro do canal e divulgar esse trabalho. E aproveite também para que você possa se inscrever aí no canal, caso você ainda não seja inscrito, se inscrever aí no canal para que possa receber as notificações no seu celular de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Futuros. Mini índice proporcionando também, assim como o Ibov, aqui a sinalização de um fundo no gráfico diário, gráfico de 60 minutos, trazendo aqui uma chance primeiro de anular a tendência de baixa e vir para uma nova tendência de alta, mas por enquanto um pregão foi bem travado. Observe que abriu aqui neste nível, abriu aqui nesse patamar e ficou o dia inteiro de forma mais lateral. Então o ideal em relação à ponta compradora a favor desse possível movimento de subida no gráfico diário é que aconteça fundo ascendente acima dessa região aqui em torno dos 74.900 pontos. Fundo ascendente através de um gráfico de 10, 15 minutos seria uma das alternativas mais interessantes do meu modo de ver para se buscar a operação na ponta compradora e de day trade em cima do mini índice. Abriu subindo e gerou sinalização mais relevante para baixo no gráfico 60 minutos, ou seja, de uma sinalização de falso rompimento de resistência. Tenta subir e gera um candle aqui mais forte para baixo no G60, começa a apoiar a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente, preferencialmente para baixo aí dos 74.850 pontos. Na sequência, então, vamos para o dólar, mini dólar no pregão de hoje, apresentando forte queda, reverteu completamente o candle anterior. Ou seja, no meu modo de ver, o que seria menos provável que está acontecendo no pregão de hoje seria o menos provável para acontecer. Até olhando para um gráfico de 60 minutos, a gente tinha toda uma movimentação para baixo, mais fraca em relação a todo esse movimento de subida, um rompimento que foi muito forte aqui para cima, e a possibilidade de gerar ou fundo ascendente, se viesse aqui para cima para fazer venda mais interessante, ou mesmo abrindo aqui para baixo, ainda traria a possibilidade de se recuperar dentro desse movimento forte para cima. Mas o dólar reverteu completamente para baixo, o que traz a possibilidade, se abrir caindo o próximo pregão e gerar sinalização para cima, seria mais interessante no meu modo de ver a trabalhar na ponta compradora de day trade, ficando atento para essa região aqui, que passa agora a ser um patamar que eu vejo com relevância um pouco maior em termos de resistência, uma região aqui na casa dos 3.275. Então se abre subindo, bate nessa região de maneira fraca, um movimento mais fraco para cima, gera sinalização para baixo no G60, seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora a favor dessa nova sinalização aqui de tendência de baixa pelo gráfico 60 minutos e de movimento de baixa pelo gráfico diário, revertendo completamente o candle anterior de subida. Petrobras, Petro alta de 2,77%, ou seja, o ativo rompeu tudo aqui para cima, gerando mais uma sinalização a favor da tendência de alta.
Então, o ativo que eu ficaria mais atento para buscar a compra de swing trade se tivesse pelo menos mais um pregão aqui para baixo, terminou já gerando uma movimentação forte para cima, inclusive pelo G60, um único movimento de alta, enfim, um movimento mais esticado para cima. Movimentação para baixo contra esse candle de alta na Petro, ou seja, movimentação de correção no G60, um candle para baixo aqui a partir do próximo pregão, usando até mesmo essa região de topo, de máximo anterior que foi rompida aqui como suporte, 17,17 sendo utilizada como suporte numa possível correção do G60, seria uma das alternativas para se avaliar a possibilidade de compra de fundo ascendente no G60, tentando pegar um movimento de subida aí no gráfico intraday. Ou seja, uma operação mais curta pelo gráfico intraday. Vale 3 também gerando um bom candle de alta no pregão de hoje, alta de 2,39%, conseguindo fechar acima desse patamar, estabelecendo aqui mais uma tendência de alta no ativo. Essa região aqui anterior de 33,90 até a região do gap 33,54, ou seja, essa região aqui seria a principal região de suporte para um chamado pullback da Vale, ou seja, movimentação para baixo se sustentando, movimentação mais fraca para baixo se sustentando acima dessa região e proporcionando fundo ascendente no gráfico diário, é o que mais me chamaria atenção para se buscar compra de swing trade em cima desse papel. No momento vai apontando para o fechamento aqui desse gap, esse gap de baixo, localizado aqui com a resistência na faixa dos R$ 34,39 e mais acima o ponto de resistência seria R$ 34,77, que é justamente no fechamento desse candle aqui anterior. Movimentação também mais forte para cima no G60, sinalização para baixo no G60 abre possibilidade de gerar movimento de queda no gráfico intraday da Vale 5. Na sequência, Banrisul, BRSR6. BRSR6 pregão de hoje alta de 1,85%, recomendei compra nesse ativo na superação da máxima do pregão anterior dos 15,18, essa compra foi executada. Passando aqui os dados dessa operação, 15,19 foi a recomendação ponto de entrada, com stop em R$ 14,82, que é para baixo da mínima do pregão anterior, e objetivo na faixa dos 15,93. Ela acabou de sair do leilão de fechamento, intensificando bem a alta do dia para 2,58%, ou seja, puxaram aqui para cima o leilão de fechamento dela, gerando uma boa formação de fundo ascendente no gráfico diário. Então, começou relativamente bem a operação. Lembrando, voltando aqui para os dados dessa operação, o objetivo para uma relação risco-ganho de 1 para 2 está aqui em R$ 15,93. O risco dessa operação, quando a gente abriu essa posição, que foi o tamanho do stop, era de 2,44%, alocando 17% do capital total. Então, seguimos aqui dentro dessa posição. Colocando aqui no gráfico, o objetivo da operação está aqui na faixa dos 15,93, que é aqui praticamente no topo anterior. Então, dependendo do desenrolar dessa posição, posso até estender um pouco mais o objetivo dessa operação, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho no ativo. Depois disso, vamos então para a CSNA3. A CSNA3 no pregão de hoje também indo bem, fechou aqui na máxima em R$ 8,40, com alta de 5,26%. A gente abriu uma posição de compra nela na sexta-feira, já pelo gráfico de 60 minutos, tentando trabalhar com o stop menor possível. E, enfim, se desse errado, a gente acionaria stop assim como aconteceu aqui, mas se der certo, a gente buscar uma melhor relação risco-ganho em cima dessa posição. O objetivo dessa operação que eu tinha traçado era em R$ 8,43, mas eu já alterei o objetivo para R$ 8,52. Para quê? Enfim, dar um espaço um pouco maior, tentar pegar uma melhor relação risco-ganho em cima dessa operação. E já reposicionado o stop aqui para R$ 8,00, ou seja, não sair mais perdendo dessa operação. Então, uma operação contra a tendência, já trabalhando com stop para não sair mais perdendo em R$ 8,00 nessa operação. Lembrando que a entrada aqui em R$ 7,95. Na sequência, lembrando, se você deseja receber essas recomendações aí no seu celular, desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber aí gratuitamente por um determinado período e avaliar aí o serviço de recomendações no mercado de renda variável. Na sequência, vamos então para Ambev. Ambev no pregão de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,29%. É um ativo que já vem com uma longa movimentação para baixo, uma tendência de baixa nesse momento no gráfico diário. Está trabalhando em cima desse nível de suporte, em conjunto com esse grande candle de alta. Então essa seria uma região de suporte que eu vejo no papel.
é uma das alternativas também de se arriscar uma operação contra a tendência, tentando pegar um movimento de subida no gráfico diário, uma parte de um movimento de subida no gráfico diário, mas olhando ali com carinho em relação a um stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Ou seja, entrou, não desenrolou, eu passo a trabalhar com um stop mais curto, dentro das possibilidades que nós temos nesse momento em relação a ativos que estão nesse momento apresentando uma tendência ou indefinida ou uma tendência de baixo, assim como aconteceu em CSNA 3. Então, um ativo gerando aqui, por exemplo, um rompimento da máxima dessa última hora de pregão 20,62 seria uma das alternativas de se pegar, tentar arriscar aqui uma entrada, visto que já chegou até gerar um fundo ali no gráfico 60 minutos. A outra alternativa, arriscando um pouco mais, ou seja, porque o stop fica um pouco maior, seria no rompimento dessa máxima aqui, que é a máxima do pregão de hoje, 20,74, máxima do último topo descendente no dia 60. E TSA4, também olhando para gráfico de 60 minutos, ativo que a gente vê claramente em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Esse movimento aqui foi muito forte para baixo, logo não dá para se ter uma perspectiva muito clara de subida forte aqui para cima. Então não é uma operação na ponta compradora para se buscar um objetivo muito longo num primeiro momento. Dentro do que ela apresentou, uma semana muito forte para baixo, forte perda de fundos anteriores aqui com um movimento bem característico para baixo, no máximo ele buscaria objetivo nessa faixa aqui de fundo anterior, ou seja, essa região aqui de fundo anterior localizada em 10,78, mas para se gerar algum tipo de entrada, o ideal seria um candle aqui rompendo, abrindo o próximo pregão rompendo a máxima do pregão de hoje, gerando ali um pivô de alta no G60, superando aqui os 10,64, e aí podendo trabalhar com stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão seria uma das alternativas, ou mesmo abaixo desse fechamento, ou seja, lá na faixa dos 10,52 é uma das alternativas, lembrando com um risco maior devido a tudo que eu já comentei aqui do gráfico diário em cima dessa ação. Mas enfim, trabalhando com stop curto e também objetivo curto, tentando pegar só um movimento de alta ali no G60. GRND3, ativo que vai proporcionando a sinalização de um pivô de alta no gráfico diário, um topo e fundo ascendente aqui no gráfico diário, a favor de um movimento de alta no semanal. O mensal desse ativo está um pouco mais aqui mais travado de forma lateral, mas é uma tendência de alta de médio a longo prazo. Então o semanal deu uma enrolada nesse sentido aqui, enrolada em relação a esse movimento de subida, faz um movimento forte para cima e depois simplesmente dá uma lateralizada no gráfico semanal. Então dentro dessa lateralizada, dependendo do que ela fizer aqui para baixo, olhando para o gráfico de 60 minutos, dependendo do que ela fizer aqui para baixo, a partir do próximo pregão, testando essa região aqui, uma sinalização para cima nessa região, chamaria atenção para arriscar algum tipo de entrada com stop mais curto em cima de GRND3, ou mesmo, arriscando um pouco mais, seria a operação dessa máxima, stop aqui embaixo, um stop um pouco mais longo no meu modo de ver, para esse ativo dentro de uma lateralização no gráfico semanal, e uma zona de resistência que eu vejo um pouco mais relevante ali na casa dos 28,61, que pode limitar justamente uma relação risco-ganho mais favorável nesse tipo de entrada aqui pelo gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.